prossegue-me do Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, psicografado por Emmanuel. Se chama Somente Assim. Meu microfone tá bom? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus. João 15:8. Em nossas aflições, o Pai é evocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidados pelos ingratos, o Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis, mas no fundo assemelham-se a flores mais belas, perfumosas da árvore. Nossa cultura é sem dúvida indispensável, todavia, em essência, constitui a robustez do tronco irrespeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias, contudo, representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Boa reunião a todos. Boa noite, sejamos bem-vindos mais uma vez a essa oportunidade abençoada que temos. Eu sou a Sibéria, já tivemos a Lucila fazendo para nós uma leitura que nos fortalece, nos prepara. Depois, então, vou fazer as preces, a inicial e a final. E aí teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, que será exposto hoje pela Laura. Aí, então, estaremos mais abastecidos com todo esse combustível amoroso que Jesus nos deixou em seu Evangelho. Iremos para as vibrações, que é aquela hora abençoada que podemos doar e também receberemos. E logo a seguir, teremos a Vera fazendo para nós, as vibrações. E a seguir, vamos ter o relaxamento que será feito pela Ana Maria. E no final, será o nosso agradecimento. Então, amigos, para que possamos nos igualar em vibrações de amor e alegria, chegamos a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo a Ele que nos ampare, que nos proteja, que junto a esses amparadores espirituais que conosco compartilham,
possamos caminhar até o Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Boa noite a todos. Amém. Que Deus nos ilumine e nos dê a cada um de nós a compreensão necessária ao nosso estágio evolutivo. Que a cada um de nós seja permitido compreender e colocar em prática os ensinamentos de Deus, de Jesus e as orientações dos espíritos evoluídos que auxiliaram na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o capítulo 16, cujo título é Servir a Deus e a Mamon, e o item será o 14, que são instruções dos espíritos, que versa sobre o despreendimento dos bens terrenos. Esse capítulo 16 não nos fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que exatamente seria isso? Mamon é um termo, para quem não sabe, é lógico, é um termo usado na Bíblia para descrever a riqueza material ou a cobiça. Em hebraico, essa palavra significa dinheiro, literalmente. Esse capítulo vem nos alertar, então, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O item sobre o qual iremos refletir hoje, como eu disse, é o 14. E ele nos fala sobre o despreendimento dos bens terrenos. Antes de mais nada, vale lembrar que Allan Kardec não escreveu, muito menos criou nenhum novo evangelho. O que ele e os espíritos fizeram foi um minucioso estudo das principais máximas evangélicas de Jesus, assim como de alguns episódios importantes de sua passagem pela Terra. Fica aqui uma dica, é uma coisa que eu gostei e gosto, e quando eu posso revejo. Se alguém tiver a oportunidade de assistir o filme brasileiro sobre a vida de Kardec, o faça, pois mostra de uma forma simplificada como o professor Rivail passou a ser conhecido como Kardec. É bem interessante. Bom, esse item trata-se de uma instrução do espírito Lacordaire, que, com a humildade que costumava expressar nas suas comunicações, assim iniciou: Vem, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entraste. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Essa união sincera e fraternal a que ele se refere também é necessária existir entre os homens,
para que a vida na Terra se torne cada vez mais produtiva e prazerosa para os seus habitantes. União de propósitos no bem, através do bem, o mais possível. Para isso é preciso que ela seja cultivada nos lares, nos locais de trabalho, no lazer, nas associações que se propõem a promover o ser humano, partindo das mentes e dos corações dos homens. Afirma Lacordaire que o apego dos homens aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao seu adiantamento espiritual, dificultando o desenvolvimento das faculdades afetivas e morais nos diversos relacionamentos humanos, iludindo os que pensam nesses bens encontrar a felicidade, quando a verdadeira felicidade é um estado de espírito que depende de como se reage às situações externas, da qualidade dos sentimentos, emoções e raciocínios despertados nessas reações. Lembra também ser uma reação normal a satisfação sentida por alguém que conquista bens materiais, à custa de um trabalho constante, honrado, mas que essa satisfação não deve se transformar em um apego que lhe absorva os demais sentimentos, paralisando-lhe os impulsos do coração. Põe na mesma situação os que usam desses bens na prodigalidade exagerada, isto é, que gastam excessiva e irrefletidamente, afirmando que quem desperdiça seus bens não dá prova de desprendimento dos bens terrenos, mas sim indiferença aos próprios valores da vida, do bem a tantos outros que esses bens poderiam proporcionar. De certa forma, estão satisfazendo a si próprios, numa forma de egoísmo que os impedem de bem usar seus haveres, sejam quais forem os demais motivos que os impelem a agir assim. Lembra que geralmente o que se fez rico à custa de muito trabalho costuma dizer que sabe o quanto custou esses bens. Justamente por isso, diz o autor, deve ele investir em favor dos outros, segundo suas posses, porque conhecendo por ele mesmo as dores ocultas na miséria, tem mais condições de combatê-la do que o que foi criado na abundância. Escreve como muitos ricos procuram justificar-se, considerando virtude o que não passa de egoísmo, como afirmando agir com previdência e economia, o que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade inconsequente. Cita o pai de família que acumula bens dizendo que é para seus filhos, quando está geralmente procurando enganar-se a si próprio em relação ao seu apego aos bens. Por outro lado, considerando a sinceridade desse objetivo, o autor chama a atenção sobre a lição de egoísmo que esses pais dão aos filhos, endurecendo-lhes os corações ao amor ao próximo, ensinando-os a serem egoístas, inclusive para com os próprios pais. Ao permitir a posse de riquezas entre a avareza e a prodigalidade exagerada, Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Cabe citar aqui a frase de Jesus: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem,
vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Nessa frase, Jesus, conhecendo a imperfeição dos homens, seu passado e presente, recomenda que se deve aproveitar os bens terrenos ao alcance das mãos, mesmo os conquistados através de atos injustos, mobilizando-os na fraternidade legítima, no bem de maior número de pessoas, para que os crimes e ódios do passado próximo ou remoto sejam substituídos por sentimentos fraternos, tornando todos irmãos abnegados uns aos outros. Assim, através do bom emprego da riqueza, pouca ou muita, erros e injustiças, ódios e agressões de um passado podem ser pagos na atualidade, além de desenvolver o amor nas mentes e corações dos benfeitores de hoje, algozes de ontem. Infelizmente, os bens terrenos, muitas vezes, estimulam também o orgulho, que já existe no homem, sentimento que abafa o desenvolvimento da humildade, da generosidade, da fraternidade, da solidariedade. Considerando-se superior aos demais, age como se não tivesse que prestar contas do uso que faz de todos os seus bens materiais e espirituais. Ser despreendido dos bens terrenos é considerá-los no seu justo valor, como instrumentos que são do desenvolvimento espiritual do espírito imortal. Servir-se deles para o bem de si, de sua família e de todos que possam também se beneficiar desses bens, com certeza de que se estará desenvolvendo os verdadeiros bens, que são os espirituais, aqueles que acompanham o espírito onde quer que ele se encontre. Usá-los sem prender-se a eles, de forma que, se perdê-los, continuará sendo a mesma pessoa que era antes, lembrando de Paulo, o apóstolo, que disse no fim de sua vida: sei viver na abastança e sei viver na penúria. Proceder assim é ser sábio e bom. Nem desprezo, nem valorização acima do que valem, mas vê-los como meios e não finalidades de viver na terra. Não dar tudo o que se tem para se tornar mendigos voluntários, tornando-se então uma carga para a sociedade, o que seria uma outra forma de egoísmo, na fuga da responsabilidade que os bens terrenos dão a quem os possui, nem usá-los apenas para seu próprio prazer, na satisfação das suas necessidades. O rico tem uma missão que é administrar sua riqueza em proveito de tantos quantos couberem nesse benefício. Aprendei a contentar-vos com o pouco. Se sois pobres, não invejai os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego. Kardec pergunta: o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? E São Luís responde: não, pode fazê-lo, porque a execução desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, cujas leis agem sempre de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Após o desencarne, nada mais da terra lhe pertence. Assim, se for melhor para os seus descendentes
visando o processo evolutivo, ficar sem esses bens, eles os perderão, de alguma forma, porque não precisam da prova da riqueza, ou porque não lhes serão proveitosas as experiências de pouco ou nada possuir, além do que possam conquistar em uma vida simples. Neste mesmo capítulo, também é abordada a parábola dos talentos, que nos coloca a desenvolver e multiplicar os talentos que Deus nos presenteou. Porém, de nada isso vale se não fizermos o bom uso deles em prol de todos os que nos cercam. Levemos conosco essas reflexões e nos perguntemos, lá no nosso íntimo, no silêncio de nossa mente, o que temos feito com o amor de Deus? Será que ele anda armazenado, ocultado? Ou temos multiplicado esse amor e repartido as bênçãos da vida com os que nos cercam? Uma boa assistência a todos, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Vamos então agora sentando comodamente, fechando os nossos olhos, porque com certeza vamos auxiliar e seremos muito auxiliados com a nossa vibração. Então, vibrar é doar. Então, vamos sentindo uma luz vibrante, cheia de amor, de paz, de equilíbrio, se agregando aos irmãos espirituais responsáveis por esta reunião e todos os espíritos encarnados e desencarnados que se unem a esta ideia de amor numa verdadeira tocha de luz. E com essa luz, vamos harmonizando o nosso planeta azul, purificando o ar, as águas, recuperando a fauna, a flora. Que essa luz envolva os presidentes de todos os países para que sejam influenciados ao bem e tomem as melhores decisões. E assim também as portas de todos os lares se abram, permitindo que o Evangelho do Mestre entre em seus lares, promovendo a concórdia e o amor. Que essa luz entre nos hospitais, amenize dores, reabasteça os médicos, iluminando-os para serem instrumentos divinos. Assim também as crianças, os jovens, sejam protegidos e amados por seus pais, para que sigam o caminho do bem. Os orfanatos, as casas de repouso, os moradores de rua, os presídios, recebam um abraço carregado de afeto. Que essa luz envolva todos os suicidas, para que encontrem paz, sejam assistidos pela espiritualidade, aliviando os seus sofrimentos. Que essas energias toquem especialmente o caderno virtual da fraternidade, onde se encontram todos os nomes dos assistidos, para que encontrem o medicamento para o seu equilíbrio mental, físico e espiritual. E assim, os irmãos espirituais fluidifiquem as águas que estão em nossos lares, para que encontremos o medicamento para este momento. Vamos iluminando também a assistência social, todos os envolvidos, colaboradores e assistidos, numa energia de amor, iluminando o caminho dos desempregados, para que tenham força e esperança em dias melhores, iluminando-nos os nossos lares,
mentalizando Jesus, entrando em nossos lares, renovando nossas esperanças através do seu Evangelho. Vibremos nesse momento por nós mesmos, para que enfrentemos nossas dificuldades com carinho, nos compreendendo, nos aceitando e assim crescendo em amor. Que assim seja. E continuando com os olhos fechados, chegou o momento de restabelecermos as nossas energias e nos prepararmos para o passe. Sente-se de forma confortável e coloque sua atenção na respiração. Inspire e expire lentamente. Inspire, sentindo o ar fresco entrando pelas narinas e chegando até seus pulmões. Agora, lentamente, expire. Mais uma vez, inspirando, expirando e percebendo que a respiração vai ficando cada vez mais calma e tranquila. Concentre-se no seu rosto agora. Solte sua testa, o queixo, os lábios, o maxilar. Perceba seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o pescoço e a nuca. A seguir, relaxe os ombros, os braços e agora solte os dedos das mãos. Passe para as costas e sinta-as relaxando lentamente. Mentalize a seguir o peito, o abdômen e os relaxe profundamente. Chegamos em nossos quadris. Sinta-as relaxando. Em seguida, as pernas e os pés. Agora, solte os seus pensamentos, solte o seu coração. Sinta seu corpo totalmente relaxado. Sinta-se confortável com o seu corpo. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem. E a cada nova emoção ou pensamento que chegarem, coloque uma pitada de amor, de alegria, de esperança e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos nesse instante. Prossiga dirigindo sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres e deixe-os passar. Solte-se, solte a pressa, solte os medos, as tristezas, a ansiedade. Deixe-os que passem por você. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz, e respire profundamente e relaxe. Liberte-se. Suas energias estão sendo revigoradas. Solte as pessoas, as mágoas, desapegue-se. Ouça agora seu coração, pulsando aliviado e feliz. Tenha certeza que está sempre sendo amparado por Deus, nosso Pai, por nosso amado Mestre Jesus e por essa espiritualidade maravilhosa que tanto faz por nós.
guardando esse momento em nossas mentes e em nossos corações, estamos prontos agora para receber os fluidos através do passe coletivo que a espiritualidade preparou desde as primeiras horas da manhã para cada um de nós e que vai nos fortalecer ainda mais para a nossa jornada. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. E assim, abastecidos que estamos por todas essas benesses recebidas, vamos agradecer. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer a esses amparadores espirituais que conosco compartilharam desta reunião e pedir ao Pai Criador que olhe por todos nós, que possamos ser cada vez mais fortalecidos na amplidão do seu amor e assim teremos oportunidades benditas de poder distribuir esse amor. Jesus, Mestre amado, nos ampare e guarde sempre, que assim seja. Amigos, que a nossa semana seja uma semana de muita paz e de bastante alegrias, e que breve possamos nos encontrar. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. E ótima semana para